Muito bem-vindo, meu nome é Rod, eu sou um grande entusiasta dessa área de investimentos e hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, que é o investimento focado em dividendos, em recebimento de dividendos, tá? Que é uma estratégia muito difundida aqui no Brasil, você investir só em ações, em empresas que paguem dividendos para você, porque assim você vai ter uma liberdade financeira lá na frente, vai conseguir gerar uma renda passiva e tudo mais. E hoje eu queria entrar mais a fundo nesse assunto, porque o que eu vejo é muito achismo sobre isso e nenhuma dessas opiniões estão muito bem embasadas, tá? Então hoje aqui eu quero trazer o que os estudos, né, o que a evidência mostra pra gente, o que a materialidade, o que a realidade mostra pra gente em termos de será que vale a pena focar em empresas, investir mais nosso dinheiro em empresas que pagam dividendos ou vale a pena evitar elas, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então a minha ideia aqui é sair desse senso comum, trazer bastante estudo, bastante ciência, evidência, metodologia, tá? Mas de uma forma simples. Então vamos começar por uma coisa básica que a gente precisa entender para esse vídeo ser produtivo para a gente, tá? Porque basicamente um investidor em ações ele tem dois tipos de ganho quando ele investe o dinheiro dele em ações, tá? Ele pode ganhar esse dinheiro por dividendos, tá? Então a empresa vai pegar parte dos lucros que ela tem e distribuir para os seus acionistas na forma de dividendos, ou ele pode ganhar dinheiro quando essa ação se valorizar, tá? Que a gente vai chamar de ganho de capital. Esse ganho de capital é quando essa ação valoriza. Então a gente tem esses dois tipos de remuneração para o acionista. Dito isso, o intuito desse vídeo é: será que vale mais a pena a gente focar em ganho de capital, em valorização de ação para a gente ter a rentabilidade da nossa carteira, ou a gente tem que focar no outro tipo de remuneração, nos dividendos? Será que eles são mais consistentes, menos voláteis, são mais resilientes, têm mais dinheiro, são maiores de forma geral? Então é isso aqui que a gente quer trazer hoje aqui. É isso aqui que eu quero resolver e sair desse senso comum de achismo que a gente tem muito aqui na internet. Então vamos entrar nesse arcabouço teórico que a gente tem, porque a gente tem duas teorias muito importantes nesse assunto, tá? A gente vai ter a teoria da relevância dos dividendos, que foi cunhada, digamos assim, pelo Lintner lá em 1956, também pelo Gordon em 1959. Esses foram os principais expoentes dessa teoria da relevância. E o que isso quer dizer, né? É relevante para o investidor saber se a empresa paga dividendos ou não, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, tá? Vai ter gente que vai falar que não vale muito a pena a gente investir em empresas que pagam dividendos porque é uma coisa ruim. Então, ou seja, é relevante sim saber que esses dividendos estão sendo pagos ou não, mas tem gente que fala ao contrário, vai ter gente que fala, não, é muito positivo você investir em empresas que pagam muitos dividendos e tudo mais, tá? Então, basicamente, né, muito de forma geral, essa é a teoria da relevância dos dividendos, tá? Dentro dela tem várias outras teorias para provar que os dividendos são relevantes ou não, mas esse não é o intuito desse vídeo. Eu quero que você entenda, existe essa teoria, tá? Só lembrando também que os estudos todos que eu vou citar aqui estão aqui na descrição. Fiz uma pastinha do Drive para caso você queira se aprofundar, ler esses estudos e tudo mais, tá bom? Na outra ponta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a teoria da irrelevância dos dividendos, tá? Então, a ideia é totalmente contrária, tá? Quer dizer que, ó, você como acionista não liga, não tem que ligar para dividendos. Tanto faz se a empresa pagou dividendos ou se ela só remunerou você pela valorização da ação, pelo ganho de capital. Isso não faz diferença, tá? Essa teoria tem os principais expoentes como sendo o Franco Modigliani e o Merton Miller, tá? Que fizeram um artigo lá em 1961, foi, se eu não me engano, o primeiro nesse sentido de que dividendos não tem importância nenhuma para você como investidor em ações. Então eu acho que é mais legal aqui para a gente começar a entender toda essa discussão, entrar na teoria da irrelevância, porque eu acho que aqui é mais contra-intuitiva dessas todas, tá? Tem muito, pelo menos eu diria, né? Quando você começa a investir e tudo mais, faz muito mais sentido a teoria da relevância, em que não, dividendos são bons para gerar minha renda passiva, para me aposentar lá na frente, mas pouca gente conhece a teoria da irrelevância, tá? Então, basicamente, ela vai falar que nem o valor, nem o risco de uma empresa são afetados pela quantidade de dividendos que ela paga, tá? Ou seja, tanto faz, como eu disse, tanto faz se ela vai te remunerar com ganho de capital ou com dividendos. E ela vai além para dizer que os investidores são naturalmente indiferentes à escolha entre ganhos com dividendos e ganhos de capital. O que realmente importa para você como acionista é a geração de lucro do negócio e o risco dele, tá? Nada mais, se ela paga dividendos, nada mais importa, tá? O que importa é lucro e risco do negócio. Mas vamos entrar um pouco mais na prática para entender por que seria irrelevante, né? Se a empresa está me pagando dividendos, está distribuindo o lucro que ela tem para mim, isso não seria uma coisa boa? Eu não estaria ganhando mais dinheiro do que se investisse numa empresa que não pagasse dividendos, por exemplo? E aí a gente tem a hipótese de que
Não, tá? Eu vou chamar esse fenômeno que acontece aqui, que não tem muito nome, mas eu vou chamar ele de fenômeno de DataX, Datacom. Não precisa ligar para o nome, mas é basicamente o seguinte, tá? Quando uma empresa fala lá, eu vou pagar R$2 de dividendos, vamos dizer que a ação dessa empresa custa R$20, tá? Quando essa empresa realizar o pagamento, o que vai acontecer? A ação de 20, depois do pagamento de R$2 de dividendos, vai cair para R$18, tá? No seu preço. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o acionista não teve ganho nenhum de verdade. Porque se ele tinha R$20 antes, né? Porque ele tinha ação, e ele passou a ter R$18 da ação, mais 2 dividendos, ele continua tendo R$20, tá? Então, assim, de forma geral, ele não ganhou nada. E por que isso aconteceria? Porque a empresa ela fica menos valiosa com o pagamento de dividendos, tá? E isso é muito fácil de entender, na verdade, tá? Se a gente pegar uma empresa, por exemplo, que tem R$10 milhões na conta dela e ela resolve, por exemplo, distribuir 1 milhão desses 10 milhões para os acionistas em forma de dividendos, concorda comigo que agora ela vai ter 9 milhões na conta dela e você, como acionista, você pagaria mais por uma empresa que tem 10 milhões na conta ou 9 milhões? Obviamente que você pagaria mais pela que tem 10 milhões. Então veja que no início, quando ela tinha 10 milhões na conta, ela era mais valiosa e quando ela tinha 9 milhões, ela ficou menos valiosa. Por isso que o preço da ação dela tende a cair. Então é essa lógica por trás, principalmente, né? É principalmente essa lógica que está por trás da teoria da relevância de dividendos, tá? Porque de forma líquida, né, para o investidor, ele não ganha nada no pagamento de dividendos, né? Tá? O que importa mesmo é o ato gerador do lucro que gerou esse lucro que foi distribuído como dividendos, tá? Não é o pagamento de dividendos que vai importar. Só que uma coisa importante que a gente tem que entender que é para essa hipótese, né? Isso é uma hipótese, isso é teoria que eu estou falando aqui. Para essa hipótese ocorrer na realidade, os investidores precisariam ser minimamente racionais, porque, de fato, como eu mostrei aqui, por A mais B, a empresa fica menos valiosa quando esse pagamento de dividendos acontece. Mas, na realidade, o que acontece? Será que, de fato, esse preço da ação cai? E quem manipula, obviamente, o preço da ação é sempre a oferta e demanda dos investidores. Então, será que os investidores veem, né, refletem essa desvalorização da empresa no preço da ação? Será que isso acontece? Então eu fui atrás de alguns estudos para ver se na realidade essa hipótese, né, esse efeito se confirma, esse efeito acontece, tá? Então vamos ver aqui o resultado deles. Então primeiro a gente tem o estudo do Djalma Otávio Moriô Nunes, de 2021, ele que é mestre em economia, e analisou empresas brasileiras pagadoras de dividendos, né, no ano de 2018 e 2019 e concluiu que 27% das ações analisadas subiu de preço após o pagamento de dividendos, tá? Coisa que não deveria ter acontecido, esse preço deveria ter caído, como eu falei aí sobre a hipótese da relevância dos dividendos, tá? Obviamente que não foi 100% das ações que subiu de preço, mas 27% ainda assim é uma quantia bastante relevante. A gente tem outro estudo também da Fernanda Perobelli, do Alexandre Zanini e da Aline Santos, tá? De 2008, da UFJF, tá? Universidade Federal de Juiz de Fora, e os resultados mostraram resultados diferentes do previsto, tá? As perdas no pós-dividendos, né, depois do pagamento de dividendos, foram maiores que o esperado, tá? Então essa hipótese aí não se confirmou na realidade, na nossa materialidade aqui. E para trazer aqui uma evidência internacional também, eu trouxe um estudo do Islam MD Amiru, não tenho a mínima ideia se estou falando certo, e do Choudhury Biplop, de 2011, da Umeå School of Business, que é uma universidade da Suécia, tá? Não sei se eu falei Umeå certo também, mas é isso. Eles analisaram as empresas da Bolsa Londrina, tá? A LSE, e da NYSE, que é a Bolsa Americana, em 2007 e 2008, tá? E o que aconteceu? Isso aqui foi especialmente interessante porque em 2007 o preço das ações no pós-pagamento de dividendos caiu menos que o esperado, tá? Então, assim, essa hipótese também não foi confirmada. Mas, em 2008, teve um resultado diferente. Então, lá na Bolsa de Londres, as ações caíram mais do que o esperado e na Bolsa de Nova York, a queda dessas ações ficou dentro do esperado. Então, em tese, em 2008, na Bolsa de Nova York, você teve a confirmação da hipótese, tá? Então, assim, esses estudos, esses 3 estudos aqui que eu mostrei, eles têm resultados muito, para mim, pelo menos, muito doidos. Eu não diria doido em si, mas a melhor palavra é aleatório, tá? Os resultados são aleatórios, tá? Fica um pouco difícil a gente falar que, não, acontece uma coisa ou acontece outra. De fato, a hipótese que eu falei aqui de que o preço vai cair sempre na porcentagem de dividendos pagos, não se confirma, tá? A gente não tem isso em nenhum estudo. Eu procurei bastante, nenhum estudo fala, não, isso aqui acontece em grande parte do tempo, sei lá, em 90% dos dados aqui, esse fenômeno vai acontecer. Não, eu achei justamente o contrário.
ele parece que é uma aleatoriedade, tá? É uma aleatoriedade. Às vezes ela acontece, às vezes não, e é isso, tá? Não dá muito para contar com o que vai acontecer no pagamento de dividendos. E essa é uma conclusão que vai muito em linha com o estudo da Vanguard, aquela gestora gigante americana, que fez um artigo lá em 2012 dizendo basicamente que no curto prazo o preço das ações é totalmente imprevisível, tá? Então logo que eu li assim essa aleatoriedade toda, eu lembrei desse estudo, porque é justamente isso. Pelo que a gente pode ver aqui, depois do pagamento de dividendos, é aleatoriedade, não tem como dizer nada, tá? Não tem como fazer uma estratégia esperando que vá subir, não tem como fazer uma estratégia esperando que vá descer, tá? Parece bem aleatório o que tem acontecido aqui. E no meio dessa aleatoriedade toda não dá para concluir nada, tá? Mas vamos voltar aqui para a parte mais prática, né? Eu falei bastante da teoria, não saia desse vídeo, vamos falar agora sobre rentabilidade, o que importa, tá? Então esquece, não dá para concluir nada aqui da teoria da relevância, dessa queda de preço no pós-pagamento e tudo mais. Mas e rentabilidade? E no final de tudo, será que as ações que pagam dividendos rendem mais do que ações que não pagam? Quais são os estudos, quais são as evidências que a gente tem sobre isso? Tem um paper da Dimensional Fund de 2013 que não vai ajudar muito aí o pessoal que gosta de dividendos não, porque eles viram as ações mundiais que pagavam dividendos e compararam com as ações mundiais que não pagavam dividendos, tá? Então as ações que não pagavam tiveram um retorno aí de 11,14%, enquanto as ações que pagaram dividendos no período de 91 até 2012 tiveram um rendimento de 9,06, ou seja, menor do que as que não pagaram dividendos. Mas eu vou dar uma colher de chá aqui porque de fato é meio complicado a gente escolher só ações que pagaram dividendos e esse ser o nosso único critério para avaliar se dividendos são bons ou não. Obviamente que a gente tem empresas que pagam dividendos à torta e à direita e que não fazem isso de forma sustentável e acabam acabando com a empresa e, obviamente, se você acaba com a empresa, você dá uma ferrada com o acionista também. Inclusive, esse é um argumento muito utilizado, que falam que a gente tem que escolher empresas, né, que pagam dividendos consistentes e que têm aumentado seus dividendos ao longo do tempo. São essas empresas que a gente tem que focar nessa estratégia de dividendos que vão dar a nossa aposentadoria e tudo mais, tá? Então eu vou seguir por essa linha, tá? Porque não adianta também eu fazer outra linha, porque realmente não faz muito sentido eu só considerar empresas que pagam dividendos, porque, como eu disse, tem muita empresa ruim aí nesse sentido. Então, será que essas empresas que pagam dividendos, mas que são mais resilientes, que têm mais qualidade, vamos usar esse termo, que têm mais qualidade, rendem mais no longo prazo do que essas empresas que não pagam dividendos, ou pelo menos o que a média do mercado aí, que é a média do rendimento das ações? Para ver isso aqui, eu vou usar o MSCI World High Dividend Yield Index. O que esse índice aqui vai fazer, tá? Ele vai selecionar para a gente todas as empresas do mundo que têm um dividendo alto, mas também que têm critérios de qualidade. Então ele vai selecionar justamente essas empresas que, por esses argumentos que a gente vê muito aí, deveriam render mais, que pagam dividendos, mas também tem uma certa qualidade nesse pagamento, tá? Que vão ser mais resilientes e que vão aumentar esse pagamento ao longo do tempo, tudo bem? Então, esse índice aqui ele faz justamente isso. E lá no estudo Michael Clemens, de 2012, ele comparou justamente a rentabilidade desse índice de pagadores de dividendos e tudo mais com a rentabilidade da média das ações do mundo, tá? Então, de fato, de 95, né, de 1995 até 2012, as pagadoras de dividendos renderam mais, renderam 8,1% contra 5,9% aí da média das ações mundiais. Mas ele foi adiante para fazer uma análise bastante interessante que eu particularmente gostei bastante, tá? No primeiro subperíodo, digamos assim, de 1995 até 2003, as ações pagadoras de dividendos tiveram uma diferença bastante gritante contra as ações gerais do mundo. As ações pagadoras de dividendos tiveram um rendimento de 9,7% contra 5,9% da média. Tá? Ou seja, uma diferença bem significante. Mas, no segundo subperíodo analisado ali no artigo dele, de 2003 a 2012, não existiu tanto essa diferença assim. Tanto as ações pagadoras de dividendos renderam 6,2% e as ações da média, pagadoras ou não, tiveram aí uma rentabilidade de 5,6%, ou seja, uma diferença muito menor do que o período anterior, tá? E esse estudo, obviamente, foi feito em 2012, já estamos em 2022. E aí, a gente vê também essa tendência, na verdade, essa tendência se confirmando. Se a gente pegar de 2007 a 2022 aqui, você vê que a média das ações mundiais rendeu até mais do que essas ações pagadoras de dividendos com qualidade. Então, assim, não é uma verdade absoluta que as ações que pagam dividendos vão render mais e vão render mais o tempo todo, tá? De fato, tem alguns períodos que renderam mais, mas o que a gente vê, pelo menos aí nos últimos
20 anos é que isso não tem acontecido muito, tá bom? Então beleza, a gente viu isso, tá? Não é muito claro que as ações que pagam dividendos e que pagam dividendos com qualidade, como muita gente gosta de falar aí, rendem mais do que a média aí das ações e tudo mais, tá bom? Mas existe outro argumento bastante utilizado que é justamente o da aposentadoria, né? E da rentabilidade constante com dividendos. Então eles vão falar, muita gente vai falar que, não, com dividendos eu consigo manter a minha renda constante, né? Se eu fosse depender só da valorização das ações, eu ficaria numa volatilidade absurda, um mês eu ganharia tanto, no outro mês eu ganharia 10% disso. Então, assim, os dividendos, eles ajudariam, essas pessoas nos ajudariam para manter a nossa renda constante. Então, todo mês ali, independente das variações do mercado, eu vou ganhar, sei lá, 5 mil reais e tudo mais. Isso seria uma coisa muito boa para a aposentadoria, principalmente para o nosso planejamento financeiro, tá? Então, é uma coisa a gente falar isso na teoria, mas a gente tem que ver se isso acontece na prática, certo? Lá no artigo da Dimensional Fund de 2013 também, aquele mesmo que eu citei antes, eles têm uma conclusão sobre isso que eu vou ler aqui para vocês agora. Ainda que menos volátil que o componente de ganho de capital, ou seja, aquele componente que depende da variação do preço da ação, né? Se a ação subir, você ganha, o fluxo de pagamento de dividendos está sujeito aos mesmos riscos macroeconômicos que afetam os ganhos de capital. Como a experiência da crise financeira de 2008 e 2009 demonstra, empresas podem e de fato cortam os dividendos em face da queda dos lucros e condições econômicas. Em 2009, por exemplo, 14% das empresas ao redor do mundo eliminaram seus dividendos e 43% delas reduziram seus dividendos. Visto isso, fica difícil afirmar que os dividendos estão imunes às condições econômicas, que se o preço da ação cair 99%, a empresa vai continuar pagando dividendos, e é isso, tá? Porque isso aí, sabe, não é tão forte assim quanto a gente pode ver aqui, tá bom? Inclusive, de novo, muita gente fala isso aqui, inclusive grandes investidores, mas pela análise, pela evidência aqui que eu achei, não é muito isso que acontece, né? Mas beleza, Rod, você me convenceu que talvez não seja tão bom assim a gente investir focando em dividendos, porque a evidência, a materialidade não está confirmando 100%, não está confirmando muito assim que essa é uma estratégia maravilhosa, mas eu quero me aposentar, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero ter minha renda passiva. Como é que eu consigo isso sem receber dividendos? Na minha cabeça isso não faz muito sentido. E eu entendo você, porque quando a gente entra nesse mercado, a única opção que é mostrada para a gente de gerar renda no mundo dos investimentos é com dividendos. Tá? Não, parece que não existe outro tipo de ganho. Mas lembra que eu falei para você que existe 2 tipos de ganho para você como acionista, né? Dividendos e ganho de capital, ou seja, valorização do preço da ação. A gente pode usar esse ganho de capital aqui para compor a nossa renda também, e de forma constante, sem depender dessas variações do mercado, e isso que é interessante. Então, como é que a gente pode gerar, por exemplo, uma renda passiva, aquela que não depende do nosso trabalho, sem focar em dividendos, tá? Muito simples, você pode vender parte das suas ações e o dinheiro vai cair na sua conta e você vai usar esse dinheiro para compor a sua renda, para gastar e viver, e tudo bem. A grande discussão que a gente tem hoje sobre isso é o quanto você pode vender por ano dessas suas ações, tá? Então a gente tem a famosa, famosa pelo menos lá no exterior, aqui no Brasil quase ninguém fala sobre isso, mas a gente tem a famosa regra dos 4%, que vai dizer para você que você só pode vender 4% do teu patrimônio por ano e para manter a sua renda constante para sempre, tá? Existem outras pessoas que vão falar que não, tem que ser menos, não, pode ser mais, tá? Não existe muita unanimidade sobre isso. Então, só para dar um exemplo aqui da regra dos 4%, vamos imaginar que você quer uma renda mensal de 5 mil reais, ou seja, uma renda anual de 60 mil reais, tá? Para você ter uma renda anual de 60 mil reais, você deveria ter um patrimônio de 1,5 milhão, porque aí tirando 4% ao ano, você teria aí 5 mil ao mês. Importante salientar aqui, de forma consistente para o resto da vida, tá? É o que essa regra dos 4% vai prometer. Mas eu pretendo abordar esse assunto em outro vídeo, porque é um assunto bastante complexo também, não dá para encaixar aqui num assunto que já é complexo bastante, tá? Então, outro vídeo a gente fala sobre isso, tudo bem? Para você que está achando que 4% é muito pouco, a gente pode analisar o recebimento de dividendos, né? A quantidade de dividendos recebidos de empresas pagadoras de dividendos com qualidade, daquele índice que eu falei lá para vocês do MSCI antes, e ver quanto que elas pagaram, tá? Então, assim, hoje eles têm um dividend yield, né? Ou seja, eles estão pagando de dividendos 3,68%, menos que 4%. E isso, a gente não está nem falando de impostos, tá? E que é uma discussão para lá de importante para você como investidor, tudo bem? Porque se a gente for analisar, por exemplo, você investindo lá na Bolsa Americana, todo o dividendo que você vai receber, você vai pagar 30% de imposto, tá?
bastante coisa. E se a gente for tirar 30% desse dividend yield aqui, desse recebimento de dividendos de 3,68%, você vai ter que ter, para ter os mesmos 5 mil reais mensais que eu falei antes, você vai ter que ter 2.330.000 reais na tua conta para gerar 5 mil reais mensais. Tá? Então, assim, dividendos, nesse caso ainda, não são a melhor forma, nem são a forma que você vai gerar mais renda passiva. Tá? Focar em outros métodos, talvez, muito provavelmente vai ser melhor para você. Então, só uma observação aqui, você sim, para sua renda passiva, você pode ganhar dividendos, mas você pode não focar a sua renda toda passiva em dividendos, tá? Você pode ter metade da sua renda passiva, por exemplo, com dividendos, e a outra metade você vai fazer esse negócio de vender um pouquinho das ações, né? Aproveitar o ganho de capital e tá tudo certo, tá? Talvez essa seja até a melhor forma de fazer isso, mas como eu disse, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. O ponto importante aqui é, dividendos não são a única forma de se aposentar. E talvez eles não sejam nem a melhor forma de se aposentar, como todo mundo diz aí também. E indo mais além, entrando nas considerações finais, o que a gente tem aqui é, parece, não existe nenhuma evidência assim muito gritante de que os dividendos, essa estratégia focada em recebimento de dividendos, dá muito mais certo do que uma estratégia focada simplesmente no ganho de capital. Não parece que existe essa diferença absurda como muita gente fala. Tá bom? Então, assim, se você ainda quer investir em dividendos, se você, sei lá, gosta de receber os seus dividendos ali na conta, porque sim, tem esse aspecto comportamental muito importante, né? Você vê o dividendo caindo na sua conta, parece que você está ganhando mais dinheiro, te lembra que seu dinheiro está rendendo. Tá? Esse aspecto comportamental, inclusive, já foi bastante estudado, é bastante estudado em alguns artigos, tá? Então, assim, se você ainda quer investir focando em dividendos, eu faria isso. E essa é uma opinião minha, eu faria isso pegando pouco dinheiro fazendo isso, tá? Então, para mim, faz muito mais sentido ter uma boa parte da sua carteira de investimentos, né? Quando a gente fala em investimento em ações, investido em um ETF amplo, muito diversificado e de baixo custo, tá? ETF eu digo fundo, tudo bem? O problema é simplesmente pegar todo o seu dinheiro e focar numa estratégia que, pelo visto, não tem nenhuma materialidade, não tem nenhuma evidência muito forte, tá? Talvez, se você conhecer um artigo aí que fale que não é maravilhoso e tudo mais, te peço que você coloque aqui nos comentários ou me mande no meu e-mail e tudo mais, que eu adoraria ler, tá? Mas pelo que eu procurei, isso não é a realidade. Então, o intuito aqui era esclarecer esse assunto de dividendos e principalmente trazer evidência, tá? Estudo, artigo, para a gente basear, para a gente ter uma discussão aqui embasada, tá? Sem ficar, não, eu acho isso e pronto, acabou. E que não faz sentido nenhum, tá? Para o investidor e para a gente falando de divulgação de investimentos, a gente precisa estar sempre muito bem embasado. Então eu espero que eu tenha te ajudado, pelo menos, a ter mais informação para te ajudar na sua decisão, tá? E se você quiser a minha ajuda para investir o seu dinheiro, se você está tendo algum problema aí nos seus investimentos e tudo mais, você pode me mandar uma mensagem aqui que eu vou ver a melhor forma que eu posso te ajudar, tudo bem? Só relembrando que todos os estudos citados aqui nesse vídeo estão aqui dentro de uma pasta no Drive, que o link está aqui na descrição. Lá dentro dessa pasta, inclusive, tem mais estudos ainda, vendo diferentes aspectos de dividendos que eu, no meu julgamento, não valeriam a pena, né? Só deixaria esse vídeo muito mais complexo e não ajudaria muito na conclusão, na sua decisão como investidor. Mas se você quiser ler, tá tudo na pasta do Drive, tá? E se você quiser algum tema específico aqui, que eu veja as evidências científicas que a gente tem sobre algum tema específico, deixa esse tema aqui nos comentários que eu vou estar muito feliz aí de ajudar você a investir, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.